paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e toda cilada. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, todo mal, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Seja conosco ao entrar e ao sair. Guarda nossos filhos, nosso cônjuge, nossas casas, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Uzias sucede a Amazias. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, o qual tinha 16 anos, e o puseram por rei em lugar de Amazias, seu pai. Seu pai já tinha falecido. Edificou ele a Elote e o restituiu a Judá, depois do rei Amazias. Dormiu com seus pais. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Gessolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a todas as coisas que tinha feito Amazias, seu pai. Então, aqui ele começou bem. Nós podemos ver que ele começou fazendo tudo que era reto aos olhos do Senhor. Ele começou em obediência, porque persistiu em procurar a Deus nos dias de Zacarias, o qual era entendido em visões de Deus. Então, ele se dedicou, e nesses dias que ele procurou ao Senhor, ele prosperou. Então, nós podemos ver que, enquanto ele esteve fazendo a vontade de Deus, procurando a vontade do Senhor, buscando ao Senhor, ele prosperou. Mas nós vemos que todos que abandonam a fé, que deixam de se dedicar ao Senhor, eles estão fadados à ruína. Então nós podemos ver que buscar ao Senhor não é só algo espiritual, buscar ao Senhor é ser sábio em todas as áreas da nossa vida, porque nele está a força da nossa vida, nele tem sentido do nosso viver. No Senhor está o segredo da vitória espiritual, social, financeira, física, mental, familiar. Então, em Deus está a nossa segurança em todas as áreas da minha e da tua vida. Então, buscar a Deus a todo tempo é garantir vitória em todas as áreas da minha e da tua vida, tanto espiritualmente, social, financeira, física, mental, e familiar. Que nós possamos entender que com Deus nós vamos longe. E esse rei Uzias, ele estava obtendo sucesso. Nós vamos ver os êxitos que ele teve, Vamos ver, verso 6. E saiu e guerreou contra os filisteus, e rompeu o muro de Gate, e o muro de Jabne, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e na terra dos filisteus. E Deus lhe deu ajuda contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbal e contra os meunitas, e deram os amonitas presentes a Uzias, e se divulgou o seu nome até a entrada do Egito, porque se tinha tornado altamente poderoso. Enquanto ele buscava o Senhor, Deus estava dando guerra e ele estava indo contra os filisteus. O que nós podemos entender? Ele estava indo contra o mal. Ele não estava fazendo, aceitando ali a mente, o direcionamento, o que para os filisteus era normal, para ele não era. Então, quem são os filisteus da minha e da tua vida? É tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, tudo aquilo que vai contra os princípios da palavra do Senhor. Então, nós temos que estar atento para guerrear no mundo espiritual, ir contra as potestades, aquilo que vem para trazer opressão, aquilo que vem para nos tirar da direção do Senhor. Nós temos que vigiar todo o tempo. E ali, enquanto ele esteve na presença do Senhor, buscando ao Senhor e guerreando contra o mal, ele foi ganhando, ele se tornou, fala que a palavra que ele se tornou, altamente poderoso. É a palavra do Senhor que diz, no final do verso 8, porque se tinha tornado altamente poderoso. Então, ele ganhava até presentes dos inimigos, porque eles temiam
a Uzias, temiam a ele, então ele tinha se tornado poderoso. Mas nós vamos ver que com o tempo, você lendo aqui, ó, edificou também Uzias torres em Jerusalém, junto à porta da esquina, e junto à porta do vale, e junto às esquinas, e fortificou. Deste modo, edificou também torres no deserto, e abriu muitas cisternas, porque teve muito gado, tanto nos vales como nas campinas, e vinhas e lavouras nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então, nós podemos ver que ele começou agora a criar ali um exército, né? Colocar ali torres de vigia, porque ele estava preocupado com as suas finanças, estava preocupado de alguém saquear ele, porque ele estava poderoso, ele estava crescendo, porque ele tinha edificado, ele tinha campos férteis, né? Então, ele ficou preocupado agora com as finanças, ficou preocupado agora com os bens materiais. E é assim que o inimigo age na minha e na tua vida, muitas das vezes. Ele vai nos distrair com as coisas financeiras, com as coisas materiais, com as coisas secular. E ele foi abandonando a intimidade dele com Deus. Ele foi abandonando o tempo dele de qualidade com o Senhor. E nós podemos ver que muitas das vezes não é estar dentro de um templo, não é estar todo dia dentro de um templo, mas a intimidade não é só um rito ao Senhor, mas é temer, é estar com o coração totalmente derretido diante do Senhor, né? Ser totalmente dependente do Pai. E esse rei não estava assim, ele começou bem, mas quando nós começamos a ver que ele começou por a força do braço dele, as coisas começaram a desandar, ó. Teve também Uzias esquadrões de guerreiros, os quais saíram à guerra, em tropa, conforme o número de censo deles, feito por mão de Jeiel, o escribas, e Mazéias, o governador, por direção de Ananias, um dos capitães do rei. Todo o número de chefes de famílias, valentes e esforçados, era de 2.600. E sob ordens destes estava o exército de guerra de 370.500 guerreiros poderosos e fortes para ajudar o rei contra o inimigo. Então ele criou ali um exército poderoso, né? Ele criou ali um exército poderoso, ele estava com homens competentes para ajudar, homens que estavam fabricando armas, que estavam ajudando ele. E né, para ajudar ele contra os inimigos. Verso 14. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, também fundas de atirar pedras. E fez em Jerusalém máquinas por invenção de engenheiros, para que estivessem nas torres e nos cantos, para lançarem flechas, grandes pedras, e a sua fama se estendeu até muito longe, porque foi ajudado maravilhosamente até tornar-se forte. Então, nós vemos que ele prosperou e cada vez mais o povo ficava engrandecido, né? Ficava maravilhado de ver o quanto ele era sábio, poderoso, e começou a se juntar a ele. Porque as pessoas querem estar junto com pessoas que têm algo a oferecer, né? Que tem algo bom, que está prosperando. É assim, né? Ninguém quer estar do lado de alguém que está em ruína, não é verdade? Mas isso começou a engrandecer o coração de Uzias. Veja, ó, mas quando estava já fortificado, o seu coração se enalteceu até se corromper, porque se rebelou contra o Senhor, seu Deus, né? Então ele se rebelou contra o Senhor, seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, agora ele queria entrar no altar e ali fazer algo que ele não foi chamado para fazer. Era queimar o incenso era algo que era direcionado ao sacerdote, né? Era os sacerdotes que deveria fazer. Então, nós não podemos
ignorar esse fato de que ele engrandeceu tanto que ele achou que podia passar em cima daquelas autoridades espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos ver que ao tentar queimar incenso ali sobre o altar, ele declara que ele não precisa mais de alguém, de um intermediador, ele não precisava mais de um salvador, ele era suficiente. Então, ali era algo que somente o sacerdote poderia fazer, que simbolizava, né, Cristo, ali, o tipo de Cristo, como o nosso mediador entre nós e Deus. E esse homem, ele foi e fez o quê? Não preciso mais de um salvador. Eu sou poderoso, eu sou grande, né? Nós não precisamos mais de um intermediador. E ele tentou passar ali sobre uma autoridade espiritual. Tem pessoas que são chamadas para prosperar muito e outras são chamadas para carregar a bagagem espiritual, para trazer a unção, ser cheio da glória, para derramar a unção sobre outras pessoas. E aqui esse rei Uzias, ele foi chamado talvez para ser o abençoador financeiro, né? Que foi para ser alguém que fosse abençoar o reino, dar glória ao Senhor por tudo que ele possuía, mas a função do sacerdote não cabia a ele. E ele engrandeceu. E o erro dele foi esse, né? Ele achar que ele não precisava mais de um mediador dele com Deus. Mas entrou atrás dele o sacerdote Azarias, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, todos valentes. Então, Azarias não é o filho de Joiada, né? É um outro Azarias que foi mencionado somente aqui, é um homem temente a Deus, um homem que, quando ele buscava nele, ali, né, conhecimento, buscava nele fortalecimento junto com Deus, quando diz no verso 5, que diz assim, porque persistiu em procurar a Deus nos dias de Azarias, porque era exemplo para ele. Ele cresceu espiritualmente. Então, esse Azarias, esse mesmo Azarias, com ele 80 sacerdotes do Senhor, todos valentes, e resistiram contra o rei Uzias. Eles disseram: não a ti, ó Uzias, compete queimar incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimá-los. Sai do santuário. Veja, não era permitido ninguém entrar no santuário a não ser os sacerdotes. E ele estava infringindo um princípio, uma palavra de Deus, um propósito de Deus espiritual. Ele estava ali, um andamento do Senhor, ele estava infringindo. Porque transgrediste e não te será para a honra tua diante de Deus, o Senhor. Então, aquele ato dele louco não foi para a honra dele, mas foi para a perdição. E se irou Uzias, que tinha um incensário na mão para queimá-lo. E nesta sua indignação contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa diante dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Veja, ele foi ali repreendido pelo sacerdote. Se ele tivesse se arrependido, voltado o coração e falado: perdão, eu errei, eu me exaltei, né, reconhecido, Deus não teria permitido a lepra nele. Mas ele se irou contra aqueles que estavam repreendendo ele no nome do Senhor dos Exércitos. Então a lepra veio sobre ele. A lepra veio sobre ele. Né? Então, e Azarias, o sumo sacerdote, olhou para ele, todos os sacerdotes, e eis que a lepra estava na sua testa. E lhe fizeram sair às pressas daquele lugar. E ele também se apressou a sair, porque o Senhor tinha o ferido. Então, ele ali ficou com medo de que Deus o matasse, né? Ele saiu correndo ali, mas ele não estava pedindo misericórdia do Senhor, porque se ele tivesse entendido, quando o sacerdote o repreendeu, ele tinha obedecido, ele tinha se prostrado, ele tinha entendido que ele estava, né, tentando mexer, fazer algo
que ele não foi chamado para fazer. Então, no mundo espiritual, ele vai ter ali aqueles que Deus vai escolher para carregar a unção, aqueles que Deus vai escolher para direcionar, e outros para prosperar financeiramente. Ali, Zacarias com os outros sacerdotes, os 80 sacerdotes, estavam preparados para guerrear espiritualmente. Eles tinham recebido uma unção, eles foram preparados pelo próprio Deus. E não cabia a Azarias, não cabia a Uzias essa função. E ele engrandeceu tanto em seu coração que ele já pensou que não precisava mais dos sacerdotes para chegar-se até Deus. E isso é um engano, é um erro. Aleluia! O homem, ele prospera, ele cresce enquanto ele confia em Deus, enquanto ele confia em Jesus. Hoje nós não precisamos de um mediador, né, entre nós e Deus, que Jesus fez tudo isso por nós. Mas nós temos líderes, nós temos pessoas que Deus colocou sobre nós para nos direcionar, para nos instruir, para que nós venhamos ter entendimento, para que nós venhamos ouvir o direcionamento, para que nós não venhamos perecer. Então, quando nós confiamos em Deus, em tudo que Jesus fez, nós vamos prosperar, né? E não tem outra forma de nós sermos redimidos se não for através de Jesus. E quando Uzias ele foi oferecer incenso, ele falou assim: eu não preciso de um mediador entre mim e Deus. Isso é um engano, nós precisamos de Jesus. Não tem como você estar perto de Deus se você rejeitar Jesus, aquilo que Deus fez por nossa cruz. Você está rejeitando o sacrifício que Jesus fez para nos remir. Ali eram os sacerdotes que muitas vezes sacrificavam, queimavam incenso para Deus aceitar. Aí Deus, ele olhando e vendo toda a fraqueza do homem que não conseguia cumprir o Velho Testamento, a lei, ele deu Jesus, olha que lindo, ele se compadeceu de nós e ele deu Jesus, o sacrifício perfeito, agradável, irrevogável, inquestionável, porque é santo, é puro, é verdadeiro. Não tem como nós chegarmos a Deus se nós rejeitarmos a Jesus. Não tem como você chegar ao Pai se você não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte e habitou em uma casa separada, porque tinha sido separado da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, teve o cargo da casa real, governando e julgando ao povo da terra. Verso 22, 23 fala sobre a morte dele, que diz assim: outros fatos mais de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, escreveu Isaías, o profeta, filho de Amós. E dormiu Uzias com seus pais, e sepultaram com seus pais no campo dos sepulcros reais, porque disseram: leproso é, e reinou Jotão, seu filho, em lugar dele. Então, Deus, quando pediu para os sacerdotes, né, quando os sacerdotes foram até ele, disse: você está numa loucura, você não tem autoridade para fazer isso. Esperava-se o arrependimento daquele homem, e não houve arrependimento. Então, que nós venhamos entender que cada um de nós fomos chamados para algo, né, para carregar uma unção, ou para prosperar e abençoar, mas que nós venhamos ficar naquilo que Deus chamou para nós. Eu ainda não sei o que eu fui chamada para fazer. Então, espere. Pergunte ao Senhor e espere a resposta do Senhor. Pergunte ao Senhor e clame pela resposta. E peça para o Espírito Santo de Deus calar todas as vozes na sua mente, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus. Fala: Senhor, cala todas as vozes. Quando você for dormir, Senhor, que eu não venha ter sonhos que não sejam do Senhor. Que o Senhor quiser responder para mim em sonhos, que o Senhor fale comigo em sonhos. Pai, cala todas as vozes. E como nós vamos calar todas as vozes que não é de Deus? É nós evitarmos de ouvir coisas, ver coisas que não agradam ao Senhor. É nós fazermos uma circuncisão na carne, no coração. É nós dizermos não a nossas vontades carnais e começar a buscar as espirituais. Em nome de Jesus, amém. Que essa palavra possa ter ido de encontro ao teu coração. Que você possa estar com o teu coração arado, como foi dito.
esses dias, né, ontem, que nós possamos arar a nossa terra, o nosso coração, para receber um novo, uma lavoura nova do Senhor. Que nós venhamos entender que enquanto Uzias estava com o Senhor, ele prosperou grandemente. Mas que as bênçãos que Deus colocar na minha e na tua vida não venham nos afastar do propósito de Deus, não venham nos afastar da dependência do Senhor. Veja, vai ter pessoas que não vai ser chamada para carregar tantas bênçãos e prosperidade assim como esse rei. Mas elas estão carregadas da unção, do poder, da sabedoria, né, de discernimento. Que nós possamos entender que Deus ele tem um propósito para cada um de nós. E todos esses propósitos, eles contribuem para o reino de Deus. Essa prosperidade de Uzias era para engrandecer o nome do Senhor, mas ele foi uma decepção, porque no meio do caminho ele engrandeceu. Ele começou, você viu, edificar torres, ele levantou exércitos e ele esqueceu de buscar no Senhor a bênção, a sabedoria, o direcionamento. Ele esqueceu de buscar no Senhor e ele parou de temer a Deus. E quando ele foi lá para queimar incenso no altar, que era ali era uma função dos sacerdotes, ele estava dizendo: eu não preciso de um mediador. E nós precisamos de um mediador. Que você não negue ao Senhor Jesus. Que você não negue ao Pai poderoso e santo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai poderoso e santo, em nome de Jesus, que as suas bênçãos, Pai, venha sobre nós, conforme nós estejamos capacitados, Senhor, para estarmos aptos, Senhor, para não desviarmos da tua presença, Senhor. Pai, se nós não estivermos preparados, não envia, Senhor, porque nós não queremos perder a nossa salvação. Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos honrar mais, Senhor, a unção, a glória, o poder, do que coisas materiais. Pai, que nós venhamos buscar sempre na fonte, mesmo que nós possamos decidir por nós mesmos, que nós não venhamos decidir por nós, Senhor, que nós venhamos entender e temer, Senhor, a Ti, que deu Jesus por nós naquela cruz, que nós não venhamos esquecer nenhum dia da nossa vida, do Seu sacrifício por nós, do Teu resgate por nós, Pai. Quando nós negamos a Jesus, nós estamos negando o que o Senhor fez por mim e por todos nós. Em nome de Jesus, amém. Hoje as luzes estão fracas, estão tremendo, mas glória a Deus que ainda onde eu estou está tendo energia, está tendo alguns picos de queda, mas está tendo energia. Em outros lugares da cidade estamos sem acesso, sem energia, já há uns 2 dias. Foi feia essa ventania por aqui, né? No estado de São Paulo. Mas louvado é o nome do Senhor Jesus, nós estamos guardados e protegidos por aquele que não dorme, o guarda de Israel, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.